Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. O Bichos Tagarelas desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, está demais. Vamos às manchetes. Bolsa Família elimina 1.700.000 beneficiários. Número de igrejas supera a soma de hospitais e escolas no Brasil. Crianças passam 4 horas por dia nas telas, mostra a pesquisa. Mundo animal, pets de fato podem ser semelhantes aos seus tutores. Isso eu não tenho dúvida. Fisco quer criar lista de nome sujo para devedor contumaz. PIB cresceria 0,6 ponto percentual a mais se o Brasil reduzisse o crime. Indústria de fumo e armas receberam 180 milhões em benefícios fiscais do governo. Dos destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente fantástico nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e Renato Rossi, o jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil. Renato Rossi, o franco-brasileiro. Não tem como concordar com o que eu vou falar para vocês agora. Empresas dos setores de fumo, que faz mal para a saúde, e de armas, receberam benefícios fiscais de mais de 180 milhões de reais durante o governo Jair Bolsonaro. As informações referem-se a valores que deixaram de ser arrecadados em tributos federais e de incentivos relacionados a programas governamentais. Os dados foram incluídos em janeiro para consulta no portal de transparência. Um grupo de 9 empresas da indústria bélica recebeu benefícios de 133 milhões no mesmo ano. A maior renúncia, de 95 milhões, foi concedida à Companhia Brasileira de Cartuchos. Em seguida, a Taurus foi beneficiada com 30 milhões. Entre as empresas ligadas à produção de cigarros, as maiores renúncias são da Tobacco House, a Philip Morris, fabricante do Marlboro, com cerca de 9 milhões em benefícios para cada. No total, o setor reduziu pagamentos de tributos de 47 milhões de reais. Isso eu considero criminoso, porque falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação, falta dinheiro na segurança pública, e tem dinheiro e teve dinheiro em 2021 para a indústria bélica e para a indústria de fumo. Não dá para entender esse Brasil. Uma das grandes preocupações, meu querido Fábio Marçal e nossos ouvintes, dos pais, né, que têm crianças pequenas, em relação às telas, né, a interação, principalmente com os celulares e, é claro, também com os aparelhos de televisão. Bom, esse assunto foi motivo de uma pesquisa que diz que o YouTube e o Netflix são os 2 aplicativos aí preferidos das crianças na categoria de vídeos online. E o que é bem chocante, as crianças têm passado em média 4 horas por dia diante das telas. A pesquisa foi feita aí ao redor do mundo e provou então que crianças assistiram em média 96 minutos de YouTube Kids, né, que é aquela categoria ali do YouTube só para crianças, por dia no ano passado. Então foram 96 minutos por dia de YouTube Kids.
e 70 minutos de YouTube normal, vamos dizer assim, tornando aí o aplicativo a preferência de 63% dos menores com idades entre 4 e 18 anos. Essa pesquisa foi realizada pela Custódio. A empresa oferece serviços de monitoramento parental. E olhem só, a Netflix também é um sucesso entre as crianças. Ela é vista em média 46 minutos por dia, seguido da Disney+, com 31 minutos. Bom, isso traz aí vários alertas, né, para os pais. E muitos a gente vê que colocam realmente os filhos diante das telas como distração, né? Me lembra aí a antiga função de babá. Pois é, agora os pais simplesmente, em vez de dar um livro, dar um brinquedo, dá tela para a criança e a criança fica ali 4 horas em média por dia. Alguns pais procuram alguns vídeos mais engraçados, enfim, mas acontece que normalmente perdem o controle e as crianças ficam, né, navegando livremente pela internet. Isso é bem preocupante, bem complexo, né? Porque a internet é uma porta para o mundo, tanto o lado bom como o lado ruim. E vejo só o TikTok, né, que também é bem moderno, e vamos dizer assim, também é outro site, outra plataforma e bem utilizada. 44% das crianças no mundo acessam o TikTok. E o assunto tem ganhado repercussão entre o pessoal da medicina, o pessoal da psicologia, porque o assunto de fato é sério. O chamado controle parental, né, que é algo importante, e segundo a pesquisa, 28% dos adultos acredita que a idade ideal para usar os aplicativos de controle, já é antes dos 3 anos de idade. Já devem ter aí esses artifícios de inteligência artificial para o controle, para que as crianças não fiquem totalmente livres na internet. É algo de fato a se pensar. E olha que interessante, na semana passada o Brasil assistiu um exemplo clássico de como a violência afeta a economia. Na rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo, um empresário teve a sua loja de equipamentos eletrônicos invadida, vítima de um centro inseguro que virou a Cracolândia do Brasil, a maior Cracolândia que temos no país, e calculou o prejuízo em 300 mil e decidiu fechar o estabelecimento. Nos últimos anos, o número de empreendimentos comerciais na região despencou. Em 10 anos, a quantidade de empresas caiu de 15 mil para 2.500, de acordo com o presidente da União Santa Efigênia, Fábio Zorzo. A insegurança tem custado caro ao desenvolvimento brasileiro. O PIB do país poderia crescer 0,6 ponto percentual a mais ao ano se o nível de criminalidade recuasse para a média mundial revelada em um estudo conduzido pelo FMI. Nessa estamos com a nota vermelha. Temos que resolver essa questão da violência e insegurança no nosso país. É o momento que estados, governo federal e municípios se unam para combater a criminalidade. E agora, nos bichos tagarelas, vamos falar de fato sobre bichos. O meu querido jornalista super bem informado, Fábio Marçal, tem a sua Gold, uma cachorra maravilhosa, muito bonita. Eu também tenho a minha Nina Maria totalmente sem raça, uma cachorrinha muito querida que eu encontrei em Brasília. Ela uma história bem triste, mas enfim, a Nina está com a gente já há uns 15 anos, atualmente mora com a minha mãe. Uma pesquisa que diz que os pets são parecidos sim com os seus tutores.
vejam só, o que é interessante nisso, os cães e gatos especialmente, mas os animais, né, em geral, mas esses mais que convivem mais com a gente, eles têm uma leitura corporal muito avançada, muito aguçada. Então os movimentos, eles prestam muita atenção nos nossos movimentos, mas também no tom de voz, nas nossas expressões. E aquele estudo O Corpo Fala, pois eles têm esse estudo nato, né? Eles prestam muito mais atenção, eles têm isso muito mais aguçado e faz com que eles se espelhem nos seus tutores. Então, de fato, os cães e gatos, eles são sim parecidos, principalmente em comportamento com os seus tutores. Por exemplo, se o tutor é introvertido, né, não gosta de receber visitas, não tem essa questão de contato com muitas pessoas, quando aparece alguém por perto, a tendência é que o pet reaja da mesma forma, só que sem travas, né? Ele não vai querer fazer bonito para ninguém, então ele vai tentar espantar ali os visitantes. Isso é uma característica que ele pega com o tutor. E assim como se você é extrovertido, é alegre, é feliz, é empolgado, a tendência é que o seu cachorro, seu gato seja assim também. Atualmente eu moro aqui na casa da minha namorada e aqui são 2 cachorros, né? Tem o Caramelo, que é também sem raça, o popular Caramelo, super querido, simpaticíssimo e reflete bem assim o astral aqui que de boa convivência e alegria e tal, é muito bacana. E também a Kiara também tem essa característica. De fato, aqui também a gente comprova, né, o que diz essa pesquisa aí, bem interessante. Então a capacidade de leitura corporal dos pets faz com que prove, né, que de fato eles sentem as alterações até do cheiro dos tutores quando esses estão tristes, por exemplo, né, de forma que o estado emocional aí dos membros da família não passa despercebido por seus pets. Podcast Bichos Tagarelas. A Receita Federal propôs a criação de um cadastro federal do devedor contumaz, aquele que nunca paga, para listar com bases em critérios objetivos os contribuintes que, de acordo com o órgão, agem de má-fé. É uma minoria, mas ela tem que ser combatida. E tem na inadimplência uma estratégia de negócio. Uma vez inseridos nessa espécie de lista do nome sujo, os controladores dessas companhias, caso cometam crimes tributários e sejam condenados, não teriam mais o direito de extinguir a punição e realizar o pagamento do imposto devido, o que aumentaria as chances de prisão. Se o cara vai lá na sua casa e te assalta, ele não pode falar: desculpa, esta aqui o dinheiro volta. E aí o crime é extinto. O devedor contumaz também não vai poder fazer isso, afirma o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas. Podcast Bichos Tagarelas. O Ministério da Saúde, estados e municípios estão em alerta e em constante monitoramento quanto ao cenário epidemiológico do Brasil, unindo esforços e trabalhando pela conscientização sobre medidas de prevenção em todo o território nacional. Diante do aumento de casos de dengue no Brasil, o momento é de intensificar os cuidados e unir esforços para eliminar os focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A vacinação se soma às estratégias de combate à dengue que já estão em andamento. Nízia Trindade, ministra da Saúde, destaca a importância da vacinação dos grupos que já estão disponíveis para recebê-las. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento. Essa união é muito importante de esforços. É um conjunto de ações
importantes para esse momento. Crianças e adolescentes que poderão se vacinar, vamos trabalhar para que se vacinem. Vai ser um instrumento cujo impacto nós não vamos ver agora nesse curto prazo. Nós vamos estar trabalhando para que a vacina se consolide, que a gente possa aumentar essa escala de produção aí de forma combinada com a empresa, para que ela de fato venha a ser um dos grandes instrumentos. Ressaltamos a importância de não deixar água parada e estar atento aos locais que podem se tornar criadouros do mosquito dentro de casa, já que cerca de 75% dos focos estão dentro dos domicílios brasileiros. Vale destacar a importância de procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira ou vermelhidão nos olhos. A dengue tem tratamento disponível no SUS e em todo o país, e a demora para procurar atendimento pode agravar os sintomas. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Podcast Bichos Tagarelas. E olhe essa. O Brasil tem mais templos ou outros tipos de estabelecimentos religiosos do que a soma de instituições de ensino e unidades de saúde, segundo o levantamento do IBGE divulgado com base em dados do censo de 2022. Segundo a análise dos números, o país tinha 579 mil estabelecimentos religiosos em 2022, enquanto havia 264 mil de ensino e 247 mil de saúde. No Amazonas, em Rondônia, a proporção de estabelecimentos religiosos é o dobro da soma de ensino e saúde. Vocês estão vendo isso? Tem muita picaretagem atrás da religião. Já São Paulo, Piauí e os 3 estados do Sul são as únicas unidades da federação cuja soma entre estabelecimentos de ensino e de saúde supera a de religiosos. O levantamento faz parte das coordenadas geográficas das espécies de endereços do Censo 2022, que agora integram o Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos do IBGE. Eu acho que tem que separar o joio do trigo. O que é picaretagem, o governo deveria tirar e deixar pessoas sérias, e são muitas, a maioria, para os templos religiosos, mas tem muita picaretagem. E o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, que é o cara nos Estados Unidos, e a gente agradece porque é sempre um belo boletim do Carlos Kaminski. Bom dia, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de New Jersey. Eu que voltei de Orlando, estava em Orlando, na Flórida, passei uma temporada lá, voltei agora aqui para New Jersey. Eu que estou bem próximo a Nova York e também muito próximo, a 25 minutos de carro, do estádio que vai sediar o final da Copa do Mundo masculina de 2026. Que essa final será realizada aqui no MetLife Stadium de Nova Jersey, depois que a FIFA, que é o órgão máximo do futebol mundial, escolheu o local em vez de Dallas e de Los Angeles. A casa do New York Giants e do New York Jets foi selecionada à frente do AT&T Stadium de Dallas e do SoFi Stadium de Los Angeles para sediar a partida mais prestigiada do futebol mundial. Dallas, no entanto, sediará o maior número de partidas. Serão 9 partidas realizadas no estádio de Dallas, enquanto em Los Angeles será apresentado o jogo de abertura do torneio aqui nos Estados Unidos, no dia 11 de junho.
E a abertura oficial da Copa do Mundo será realizada no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O Canadá também, que é mais uma sede da próxima Copa do Mundo, terá o seu jogo de abertura no dia 12 de junho, no estádio BMO Field, em Toronto. E o governador aqui da Nova Jersey, Phil Murphy, manteve conversas com a FIFA em setembro. Estava confiante do que o MetLife Stadium seria escolhido para a partida. A final da Copa do Mundo acontecerá no dia 19 de julho de 2026 e contará essa edição com 48 nações competindo. Um aumento, significativo em relação ao formato anterior, que contava com 32 nações disputando o torneio. E isso era desde 1998 que tínhamos 32 equipes. Agora serão 48. O torneio revisado consistirá em 12 grupos de 4 nações, com cada um dos 2 primeiros avançando para os estágios eliminatórios. O número de partidas também aumentou e muito, de 64 para 104. E a Copa do Mundo de 2026 será realizada em 16 estádios, com as cidades norte-americanas de Nova York, Dallas, Miami, Kansas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Filadélfia, Seattle, São Francisco e Boston, acompanhadas por Monterrey, Guadalajara e Cidade do México, lá no México. E no Canadá, as partidas serão realizadas em Vancouver e Toronto. Então essa era a informação. O estádio do MetLife selecionado para sediar o final da Copa do Mundo de 2026 aqui nos Estados Unidos. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço a todos. A revisão do cadastro único tirou 1.700.000 famílias compostas por um único integrante, chamadas de unipessoais, do rol de beneficiários do Bolsa Família em um ano. São pessoas que estavam recebendo o benefício irregularmente ou integravam uma família maior, mas fizeram a opção indevida pela divisão do cadastro. Não raro, induzidos pelo próprio desenho do programa social com valor mínimo garantido, independentemente do número de membros. Após a regularização, cerca de 400.000 continuam recebendo o benefício como dependentes em uma família maior. O governo considera este um dado relevante para testar que o objetivo final da revisão não é cortar benefícios, mas sim manter informações fidedignas em uma base que serve de referência para mais de 30 políticas sociais. Outro dado usado para sustentar o argumento é o número de pessoas beneficiárias que contabiliza todos os integrantes dos domicílios contemplados. O patamar se mantém estável entre 55 milhões e 56 milhões de indivíduos. A explosão de famílias unipessoais no Bolsa Família foi o principal fator que levou a equipe de transição a classificar a situação do CadÚnico como uma calamidade. Então, o que a gente espera é que chegue esses recursos para quem realmente precisa. Esse monte de gente nos sinais, esse pessoal ou está no Bolsa Família e está fazendo um bico, ou precisa do Bolsa Família. E o que a gente espera é que o governo vá em cima dessas pessoas para verificar se elas precisam ou não do Bolsa Família. Com as medidas, a proporção dessas famílias recebendo Bolsa Família caiu 19,7
7% em dezembro de 2023. Essa proporção de famílias unipessoal, ou seja, apenas uma família. Uma boa notícia. E Renato Rossi, o nosso franco-brasileiro, o jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil e também dá os seus pitacos em política. Vamos ao Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarela, nós estamos aí ativos na semana. Eu agradeço as manifestações carinhosas de vocês que já estão chegando aí pra gente, apoiando o trabalho. Eu acho que o Bichos Tagarelas vai se transformar num site muito importante no Brasil, até pela qualidade dos profissionais que dele participam. E eu me orgulho de estar nessa equipe aí, que é uma equipe altamente profissional. Muito obrigado também pelas manifestações carinhosas dos ouvintes leitores, já que se trata de um podcast. Ouvintes, não é? Porque nós não temos, no caso do podcast, um texto impresso, né? Eu estava confundindo agora com o trabalho que eu realizo também de texto em jornal impresso, no Correio do Povo, sites que eu participo, que é tudo ainda na base do texto. Mas ali não, aqui é a voz humana dando recado, né? E recebi essa semana, muito me honrando, na segunda-feira o convite oficial da Renault para o lançamento do Renault Kardian, que foi apresentado já no Brasil há mais ou menos 40 dias atrás. Eu estive no Rio de Janeiro, não houve teste naquele momento do carro. Eu me deparei com um SUV de design muito belo, um carro muito bem acabado, um carro que faz parte de uma nova geração de carros da Renault, dentro de um projeto mundial chamado Renaulution, a revolução da Renault, que foi obra do Luca de Mel, que é o CEO do Grupo Renault, este talentoso italiano, que foi durante muitos anos um alto executivo da Fiat. Ele começou sua carreira na Itália, ele cursou a Universidade de Bolonha, lá se pós-graduou e tal. O italiano legítimo, o Luca de Mel tinha característica porque ele era um cara meio bad boy na indústria automobilística. Ele era um cara boa pinta, chegava lá de botas, jeans meio apertado. Ele destoava do modelito do executivo tradicional. Por exemplo, executivos alemães, eu passei 25 anos em salões internacionais e invariavelmente os caras estavam de terno preto. Eu não sei se era o mesmo, né? Não sei, nunca perguntei para ninguém. Era uma formalidade tremenda. O italiano, o Luca de Mel, já aquela coisa italiana, mais rompedora de limites, mas ninguém mexia com ele. Ele usasse a roupa que quisesse, né? Porque o talento do cara sempre foi muito grande. Ele foi depois, teve na presidência da SEAT, na Espanha, que é do grupo Volkswagen, teve também em cargo de direção da Audi, até ser contratado pelo Stellantis. O Stellantis que começou a agir e se tornou Stellantis somente em 2022, como me lembrar. Antes era Fiat Chrysler Automobiles, e o Luca de Mel, ele não participou dessa fase. Nessa fase ele estava na Volkswagen, no grupo Volkswagen, não participou da Fiat, quando se uniu a Peugeot Citroën. E agora esse Stellantis tem simplesmente 16 marcas no mundo, uma grande potência mundial. Bom, voltando à Renault, então nós teremos aí dia 16 a chegada a Gramado às 16 horas, depois de 18 horas tem um jantar de recepção. Às 8h30 do dia 19 de março nós teremos coletiva de imprensa. Das 9h30 às 15 horas um test drive. Pelo tempo do teste vai ser aí pelas vias da Serra Gaúcha. Ótimo testar carro, né? Porque a gente tem uma ideia precisa do que será, teremos uma ideia precisa do que é este Kardian. 15 às 17h30 entrevistas, né? Nós sempre fazemos as entrevistas para televisão, para rádio, para jornal, quem é multimídia. 18 horas o coquetel. E dia 20 de março, dia 19. Dia 20 de março, nós saímos do hotel diretamente para o Aeroporto Salgado Filho, não chegamos nem em Porto Alegre para visitar nossas famílias, nada, e vamos entrar no avião e vamos para São Paulo,
porque em São Paulo terá uma grande festa de lançamento. Repare que eu estou falando de um evento que começa no dia 18, né? 18 e vai até dia 21 de março, né? A Renault botou para quebrar, né? Tá fazendo um grande evento para que dá uma ideia da importância desse SUV de porte médio para uma Renault que estava meio parada no mercado brasileiro. Ela perdeu posições no ranking nas montadoras. O Duster, que já mudou completamente no mercado da Europa, tornou-se um Duster mais bonito, de linhas arredondadas, aerodinâmicas, embora esse design atual do Duster é muito impressivo, na minha opinião ele é atemporal, é sempre aquele jipão, mas o Duster não está segurando as ondas aqui no Brasil não está segurando a onda. Quem está na frente dele tem um monte de SUVs que estão na frente do Duster, né? Então precisa a Renault também se reposicionar nesse segmento dos SUVs de porte médio, que é o segmento mais lucrativo para as montadoras, de maior difusão e também está coalhado de bons produtos, né? Acredito que os melhores produtos à venda no mercado brasileiro estão aí nesse segmento dos SUVs de porte médio. Vamos citar o Tracker, o Kicks, o T-Cross, que acabou fazendo sucesso no mercado europeu. Cada montadora tem o seu produto, e agora entra então a Renault com força, não vai tirar o Duster do mercado, mas tem um produto muito mais atualizado, um produto do aqui e agora, né? Aqui agora era um programa para lá de brega que tinha na televisão brasileira, foi que inaugurou esse horroroso programas populares sanguinolentos que continuam aí pululando pela TV brasileira, né? Aqueles que no intuito de denunciar a violência, acabam sendo grandes estimuladores da violência, né? Mas, bom, não estamos falando de programas de TV, né? Vamos falar aqui encerrar dizendo para vocês que é sempre uma honra um jornalista estar presente em um evento tão importante. Nos últimos anos eu participei de muitos eventos da Renault no Brasil e fora do Brasil. A Renault, que tem o Carlos Henrique Ferreira como diretor de imprensa, um dos melhores profissionais da imprensa brasileira, imprensa empresarial. Foi durante muitos anos um dos principais homens de relações públicas de empresa da Fiat, e agora está aí chefiando a Renault com total qualidade. Sempre ele também dá muita importância aos jornalistas que realmente têm experiência, têm currículos. A imprensa tradicional nunca foi esnobada pelo Carlos Henrique Ferreira, enquanto outras montadoras só convidam youtubers e deixam os mais experientes de fora, né? E não é, eu acho que tem que ser uma mescla, né? Os mais experientes, também dos neófitos, os que estão iniciando. Tudo muda na vida, agora nós estamos na fase do YouTube, na fase virtual, mas a imprensa tradicional, claro que tem jornalistas tradicionais e que tem experiência, claro que tem um peso na imprensa, né? Desde que não estejam naquela revista horrorosa da internet, que ali é o contrário, né? Ali só estamos dispensados da empresa, que não tem emprego mais em lugar nenhum. Fizeram uma revista pra lá de golpista e colocaram o lixo puro aí na internet. Bom, além de dar essas dicas de caso para vocês, e vocês já repararam que eu sou bastante fofoqueiro também, né? Como todo jornalista, né? A gente gosta de uma fofoquinha. Amigos, então, dia 16, vou estar aí em Gramado, hein? Renault prestigiando uma bela cidade do Rio Grande do Sul, um centro turístico hoje de renome internacional. Talvez seja por isso que os franceses escolheram a Gramado, também pela sua grande estrutura turística. E depois, bacana, né? A gente começa aqui, depois acaba na Cosmopolita, muito louca São Paulo. São Paulo é agressiva, ela é poluída, mas, amigos, eu gosto demais de São Paulo, confesso para vocês. Então, até o próximo Bichos Tagarelas. Até lá! E vamos aos destaques do mundo na imprensa. New York Times: chuva intensa atinge a Califórnia e milhares ficam sem energia. Washington Post: negociadores no Senado divulgam um projeto de lei sobre fronteira e ajuda militar. Wall Street Journal: há pouco espaço para o erro quando se fala em ações de Big Techs. Clarim: após a violência em torno do Congresso, Buenos Aires reforça o controle nas ruas. La Nación:
Aliados aguardam respostas de Milei sobre privatizações. The Guardian, idade de aposentadoria do Reino Unido precisará aumentar para 71 anos em breve, dizem especialistas. Então, a aposentadoria daqui a pouco é um mês antes de você morrer, você vai receber um mês de aposentadoria. Financial Times e Yandex venderá operações russas por 5 bilhões de dólares. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos às notinhas das araras. Rapidamente indo lá para o Maranhão, para São Luís, Prefeitura de São Luís, uma denúncia do professor de música Wesley Souza mostra que os shows, que é a grande picaretagem em todo o Brasil, de Pedro Sampaio, Joelma e banda para o carnaval da cidade, foram superfaturados. O documento diz que Sampaio foi contratado por 390 mil e cita que, conforme exposto em diversos sites, o DJ e produtor musical cobraria normalmente o cachê de 100 mil. Então, 390, só que é 100. 290 foram para o bolso, aí, possivelmente para o bolso da corrupção. A representação lista também a contratação de Joelma e banda por 450 mil, só que ela tocou há 7 meses atrás por 250 mil. É muita picaretagem que a Prefeitura de São Luís, no Maranhão, tem que explicar. O Ministério do Trabalho está finalizando a lista de setores que poderão trabalhar nos feriados sem a necessidade de autorização por meio de convenção coletiva negociada entre sindicatos e empresas. Eu acho que tem que ser, como a gente diz, o justo pelo justo. Se você pagar em dobro para o funcionário, tudo bem, mas pegar e botar convenção coletiva é muita frescura. Então, o ministro do Trabalho vai falar das exceções, além de farmácias e postos de gasolina que poderão abrir em feriados sem aquela convenção coletiva que, te digo, é uma grande palhaçada. E olha só, casou-se no final de semana o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União. A festa foi a festa do ano, a festa do casamento do presidente da CEL, do Grupo Esfera, reuniu cerca de 700 convidados no Clube Hípico de Santo Amaro. Na Zona Sul de São Paulo, alguns milhões de reais foram gastos. Mas olha o prestígio e o poder do Bruno Dantas. Foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, 11 ministros de Estado, 7 dos 11 ministros do STF, 8 dos 9 ministros do TCU, 4 ministros do STJ, o Procurador-Geral da República e 2 ex-procuradores gerais, o presidente do Banco Central e 2 governadores. Isso é para quem pode. Então foi a grande festa milionária mostrando prestígio, né, que Bruno Dantas quase foi no lugar de Zanin, quase, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Se abrir uma vaga, Bruno Dantas vai entrar nesta vaga. Podcast Bichos Tagarelas. Acabou mais um Bichos Tagarelas. Agradecemos a audiência de vocês, que está cada vez crescendo mais. Nós precisamos de audiência para nos manter aqui. Isso é importante, precisamos de você. E agradecer ao excelente editor e cineasta Maurício Viana, ao mestre digital, ao nosso querido Ricardo Egg e também ao Carlos Kaminski, nosso correspondente, e Renato Rossi, o nosso jornalista que
mais entende de automobilismo no Brasil e dá os seus pitacos em política. E também desejar a todos vocês uma maravilhosa semana. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.